Olá pessoal, tudo bem? Gente, nesse vídeo aqui a gente vai falar de um assunto que é muito legal. Eu particularmente gosto muito dele, por quê? Porque ele é o que fala das teorias básicas, né? Do início das teorias, principalmente as teorias modernas sobre a administração. E quando se fala de teorias básicas, introdutórias, né, da administração moderna, é claro que a gente vai falar da chamada abordagem clássica. Esse nome abordagem clássica não é à toa, né? Porque os clássicos geralmente são o quê? São os primeiros, né? Aqueles que iniciam. Então, nesse caso, a abordagem clássica, ela vai mostrar as duas principais teorias que são, vamos dizer assim, que são as introdutórias, né, da administração, da chamada administração moderna. A administração estruturada, o estudo da administração moderna. Porque muita gente acha o seguinte, quer dizer, pessoal, que a administração só tem teoria, aí já começa com isso? Não, na verdade é a chamada administração, vamos dizer assim, mais moderna. Porque a administração em si já existe há muitos séculos. Os egípcios já usavam administração, os fenícios já usavam administração, né? Mas não havia um estudo estruturado, científico, sobre a administração. Isso começou basicamente com esses dois teóricos aqui, que é o Taylor e o Fayol, tá certo? Então vejam na tela que nós temos um desenhozinho básico. Deixa eu ligar aqui. Isso, pronto. Então veja, eu tenho aqui a chamada abordagem clássica. A abordagem clássica, gente, ela envolve as duas principais teorias, que é a administração científica de Taylor e a administração ou teoria clássica de Fayol. Cuidado com a confusãozinha. Tem gente que confunde abordagem clássica com teoria clássica. Olha a pegadinha na prova de concurso. Veja, a abordagem clássica envolve tanto a administração científica de Taylor como a teoria clássica de Fayol. Agora, se falar teoria clássica ou administração clássica, aí nesse caso eu estou falando somente aqui da teoria de Fayol. Certo? Tudo bem. Aqui eu dividi bem porque as duas teorias, gente, é interessante. As duas teorias ocorreram, surgiram paralelamente em regiões diferentes do globo. Uma, no caso Taylor, surgiu nos Estados Unidos e outra, no caso Fayol, surgiu lá na França. Então, como os dois estudaram a administração mais ou menos no mesmo período, a gente disse que os dois foram clássicos. Só que o estudo dos dois, apesar de ter muita semelhança, tem diferenças também significativas. E a diferença principal é, enquanto Taylor focou no trabalho operacional, nas tarefas executadas pelo operário, o Fayol ele focou mais na estrutura da organização. Então sempre lembre-se disso. Taylor focou mais no trabalho do operário, nas tarefas, nos métodos de trabalho. Ou seja, ele focou ali com a lupa, né? Ele ficou ali focado num aspecto específico. Já o Fayol não, ele tem uma visão mais geral. Ele focou mais na estrutura. Deu para entender isso aí? Ok. Daí eu posso tirar algumas perguntas de provas de concurso. Ó, a administração científica de Taylor, ou Taylor no caso, ele tem uma visão da organização mais de baixo para cima ou de cima para baixo? De baixo para cima ou de cima para baixo? Pessoal, não sei, você não falou ainda. Ora, se ele está focando na tarefa do operário, ó, quem está lá embaixo, tarefa do operário, ele tem uma visão o que mais? O quê? De que a organização ela funciona bem se o operário trabalhar bem. Ele acha que se a empresa tiver uma boa produtividade no nível operacional, a empresa funciona bem. Então é uma visão o quê? De baixo para cima. Já a visão de Fayol, a visão da administração clássica de Fayol, é o quê? É que a organização ela precisa estar bem estruturada, bem montada, bem organizada em cima, com um bom comando, que o resto funciona bem. Nesse caso é uma visão de cima para baixo. Ou como na administração a gente chama top-down. Cuidado com essas pegadinhas em inglês que às vezes caem na prova. Se falar top-down, quer dizer de cima para baixo. Ok? Belezinha. Seguindo em frente, gente, ó. Nós vamos começar falando da administração científica de Taylor. Aqui eu coloquei um objetivo inicial. Qual era o objetivo principal dos estudos de Taylor? Era aumentar a eficiência da empresa, a gente já falou o que é eficiência, no caso, eficiência da empresa, por meio do aumento da eficiência no nível operacional. Ou seja, a ideia de Taylor era, quanto mais o operário fosse eficiente, mais a organização também seria eficiente. Certinho? Ok. Quais são os principais nomes, os principais autores dessa teoria? Claro, Taylor, sem dúvida, Ford, acho que muita gente já ouviu falar desse cara, né, do Fordismo, Gilbert, Emerson e Gantt, certo?
Então, são esses caras aí, ok? Mas foque principalmente em Taylor, em Ford, que são os dois que às vezes são mais cobrados em prova de concurso. Se tiver tempo, leia também sobre os outros. Tudo bem? Vamos seguir em frente, ó. Aqui eu coloquei, resumi, olha, eu sou legal com vocês, viu? É sério. Eu peguei um livro que tem não sei quantas mil páginas e resumi para você em poucas linhas aqui. Olha como eu sou gente boa, tá certo? Então veja, ó, aqui eu resumi os principais aspectos da administração científica. Dificilmente a prova vai fugir muito disso aqui. 99% do conteúdo de administração científica vai estar bem aqui, ó, nesse slide. Então na véspera da prova, por exemplo, se você estiver querendo lembrar do assunto, você vai ler, ó, isso aqui. Você vai visualizar esse vídeo aqui e vai lembrar dessa lista, certo? Ok, então vamos lá, aspectos principais. A ênfase de Taylor era analisar o trabalho do operário para, através dessa análise, eliminar ao máximo os desperdícios, seja de tempo, de movimento, de materiais. E essa ideia de que o trabalhador ele tinha que ter um trabalho cada vez mais, com menos desperdício, analisando mais o trabalho do operário, era para que eu pudesse ter um trabalho cada vez mais fragmentado, ou seja, dividir o máximo possível o trabalho, para que esse trabalho dividido o máximo possível gerasse maior especialização. E aqui vem uma observação. Lembra que eu já falei para vocês que quanto mais eu divido o trabalho, mais eu gero especialização. Então, quanto mais eu tenho divisão do trabalho, mais eu tenho especialização. E a ideia de Taylor é o quê? Gerar maior competência técnica. Então, eu teria, em vez de um cara que monta uma peça inteira, ele apenas aperta um parafuso. E quanto mais ele aperta o parafuso, mais especializado em apertação de parafuso. Tá certo? O apertamento de parafuso. Estou inventando as palavras aqui. Certo? Ok. E uma das bases do estudo dele era chamado estudo dos tempos e movimentos. The Motion Time Study. Olha aí que legal em inglês, né? The Motion Time Study. Ok? Então veja, o estudo dos tempos e movimentos. O estudo dos tempos e movimentos, gente, ele tinha a seguinte lógica. Eu analisava o trabalho do operário, observava o trabalho do operário, e eu fazia uma espécie de mapeamento. E esse mapeamento junto com uma cronometração, né, um cronômetro, né, com o tempo que ele executa cada tarefa. Então o cara executava o trabalho dele lá, aí eu tenho que dizer, peraí, como é que tu fez o trabalho? Foi assim? Ok, espera aí. Quanto tempo ele fez? 3 segundos? E se tu fizer com a mão assim, quanto tempo dá? Então vai lá, faz com a mão assim. Opa, 2 segundos e meio. Olha aí, dá para fazer 2 segundos e meio, não é não? Mas eu acho que tu podia aproximar mais a cadeira da bancada, e em vez de fazer esse movimento, podia puxar mais equipamento para ti, então tu precisava esticar o braço. E aí tu pode fazer só isso, ó. Olha aqui, deu quanto? Deu 1 segundo. Olha, então tu fez o trabalho em 1 segundo. Era 3 segundos, agora é 1 segundo. E qual era o pensamento dele? Era que o trabalhador ia conseguir ter maior produtividade, fazer mais com menos. E além disso, o que é muito importante frisar, é que ele iria ter provavelmente menos fadiga, menos cansaço, menos problemas laborais devido a esse movimento que era desnecessário. Certo? E é interessante que esses princípios até hoje estão nas principais fábricas. Se você for na pequena, grande fábrica, você vai ver esses princípios. O operário fazendo o mínimo de esforço para tentar alcançar um maior resultado. Numa fábrica de automóvel, por exemplo, tem um cara que ele vai botar uma solda. Em vez de se abaixar para soldar, é o carro que vai estar na altura da mão dele. Nesse caso, ele não precisa se abaixar, e não se abaixando, ele vai gerar menos fadiga e também vai conseguir soldar mais carros em menos tempo. Certo? Ok. O estudo da fadiga humana. Taylor entendeu que, se os movimentos fossem mais corretos, ele conseguiria também ter menos fadiga, menos lesões, menos problemas de saúde. A gente pode até dizer que o Taylor foi um precursor dessa análise em relação à fadiga do operário. Claro que o objetivo dele não era ser bonzinho para poder pensar, o trabalhador está se cansando, está doente. Não. O pensamento dele era o quê? Era ter maior produtividade. Padronização de métodos de máquinas. Quanto mais o trabalho fosse padronizado, os métodos sendo executados da forma correta, mais eu teria produtividade, eficiência e logo a empresa ia conseguir lucrar mais. Desenho de cargos e tarefas. Cada cargo e cada tarefa tinha que ser bem desenhada. O que quer dizer bem desenhada? Cada um tinha que fazer o trabalho conforme está estabelecido pela chefia. O supervisor tinha que dizer claramente, você vai fazer isso e dessa forma. E com esses passos. Quando eu visito fábricas, a gente vê claramente isso. Tem fábricas que a gente vai que tem uns passinhos, adesivos no chão. Adesivados, sabe? Não é para o pessoal dançar não, sabe? Ali é para dizer o seguinte, você tem que pisar bem aí, você tem que
você tem que colocar o pé nesse local. Você não pode tirar o pé desse local. Qual o pensamento? Maior produtividade, fazer em menos tempo, mas também gerar menos lesões. Incentivos salariais e prêmios por produção. A ideia de Taylor era, o homem trabalha pelas recompensas financeiras. Ele trabalha buscando o retorno financeiro. Logo, a ideia era o quê? Se o cara pagar mais, se o cara trabalhar mais, produzir mais, eu vou recompensar ele por essa produtividade. E ele pensa o seguinte, se eu tiver esse incentivo, o cara vai produzir mais, certo? Tem um certo sentido, não? Claro, o cara vai estar mais motivado para produzir mais, mas também isso tem problemas, né? Você imagina, né? Imagina o cara ali, ó, produção, ele vira uma máquina. Ele vira uma máquina de produção em massa. Essa visão de Taylor, de que o cara trabalha só pelo dinheiro, de que ele trabalha pelo retorno, pelas recompensas materiais e financeiras, é a visão do Homo economicus. Homo econômicos, a visão do homem econômico, aquela visão de que o cara trabalha por dinheiro. O que motiva o homem é o dinheiro, são as recompensas materiais e financeiras. A pessoa, meu namorado, é homo econômicos, certo? Ele vai um sanduíche na esquina ali, tá certo? No jantar romântico. Pois é, isso existe também, isso é homo pão duros, é outra coisa, certo? Então, tudo bem? Além disso, como a gente já falou que Taylor se preocupava com a questão do movimento do operário, da fadiga, pode-se dizer que Taylor foi o primeiro a se preocupar com a questão do conforto do trabalhador. A questão do aspecto da iluminação, o aspecto da cadeira, do mobiliário. Ele percebeu que essas condições do ambiente de trabalho interferem na produtividade. Tudo bem? Tranquilo? Vou dar uma dica para vocês. Mesmo que vocês não assistam um filme, toda vez que cai na prova Taylor, lembre do filme chamado Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, né? O famoso, do personagem Carlitos. E tem uma cena que é ótima, maravilhosa, que é uma cena em que ele está ali produzindo. O trabalho dele é basicamente apertar 2 parafusos, ele fica apertando parafuso, e lá o supervisor diz assim, aumenta a produção, e vai acelerando, chega um momento que ele não consegue mais acompanhar, e ele começa a apertar loucamente, aí ele fica doido e sai apertando tudo, e ele sai com uma máquina, com uma ferramenta que apertar tudo. Ele sai pela rua, vê 2 mulheres com um botão aqui na roupa, ele quer apertar a mulher também, certo? Ele vê tudo que tem com 2 botões, ele quer apertar. E isso, gente, é uma crítica que realmente é muito interessante. A ideia é que a administração científica, ela transforma, né? Ela tem a visão de que transforma o homem em uma máquina. É a visão extremamente mecanicista do operário, da pessoa. Gente é máquina de produção. Então, isso gera uma alienação do operário. É uma grande crítica, né, à administração científica, certo? Então, se você quiser conhecer um pouco sobre a administração científica, assista Tempos Modernos, né, de Charlie Chaplin, que é um filmaço, né? Não só questão de... O filme em si é muito bom. Bom, um dos autores muito importantes da administração científica é o chamado Ford, Henry Ford, que não precisa nem falar, porque é uma personalidade histórica conhecida, aí tem carros aí rodando na rua até hoje, né, com o nome dele. A empresa que ele montou, a Ford, ela criou uma coisa legal, ele criou uma coisa legal nessa empresa dele, na fábrica. Ele tinha a seguinte ideia, naquela época carro era um objeto de luxo, um objeto como um avião, e ele pensou o seguinte, seria tão legal se todo mundo pudesse ter seu próprio carro. Ele não inventou o carro, mas ele pensou o seguinte, eu vou produzir um carro barato, acessível a todos, e que o meu próprio operário possa comprar. Olha que coisa inovadora. Seria, fazendo um paralelo, seria mais ou menos como se chegasse hoje um grande empresário, um Bill Gates, sei lá, um grande Elon Musk, um cara milionário, multimilionário, disse assim, avião é uma coisa cara, eu quero que todo mundo tenha seu próprio avião, vou produzir avião em massa, em série, onde cada um vai ter seu avião. Certo? Então isso era uma coisa revolucionária. Para ele conseguir produzir um carro barato, acessível, e que todo mundo conseguisse comprar, todo mundo entre aspas, mas que realmente fosse mais acessível, ele entendeu que a produção tinha que ser mais racional, com o máximo de produtividade, com o mínimo de desperdício. Para ele construir esse modelo, ele se baseou no açougue. Então ele viu que no açougue a carne vinha pendurada, o boi vinha lá pendurado, e tinha as pessoas em cada posição. Um tirava uma peça, passava a carne para frente, o outro tirava outra peça, né, e passava a carne para frente. Então quem andava era a carne, era o boi. No caso, o boi morto lá pendurado. E as pessoas ficavam paradas, cada um com uma etapa. Então ele entendeu essa lógica e pensou, por que não posso fazer isso com o carro? O carro vai andando, um bota o pneu, passa para frente, outro motor, passa para frente, outro bota a lanterna, passa para frente, outro bota o vidro, passa para frente.
E o mais interessante, ele pensou, se eu conseguir produzir isso, o ideal é que eu produza um carro padrão. Não pode ser carro com cor diferente, não pode ser carro com pneu diferente, tem que ser o mesmo carro. E aí ele criou a chamada produção em massa. A produção do maior número de produtos acabados, de carros possíveis, com a maior garantia de qualidade pelo menor custo possível. Essa ideia de Ford, ela pode ser resumida em 3 princípios. O princípio da intensificação, o princípio da economicidade e o princípio da produtividade. O que é o princípio da intensificação? Como o nome já diz, é diminuir o tempo de produção, fazer uma produção cada vez mais rápida para que o carro seja produzido rapidamente e colocado também no mercado rapidamente para ser vendido. Princípio da economicidade, reduzir ao máximo os custos e os desperdícios para que eu possa reduzir com isso também o preço de venda e conseguir ter mais lucro. Princípio da produtividade, aumentar a capacidade de produção do homem. Quanto mais o homem produz em menor tempo, mais produtivo ele é. E ele conseguiu, viu gente? Ele conseguiu produzir tanto que, para se ter uma ideia, eu não tenho o número exato de cabeça agora, mas a produção que Ford conseguiu naquela época, de não sei quantos milhões, 1.000 carros, só foi atingida aqui no Brasil, se eu não me engano, em 2003, 2004, juntando todas as fábricas juntas do Brasil. Então, era uma produção que era absurda. Na época, era o chamado Ford T, que era o carro que era produzido por Ford. É interessante você dar uma lida em alguma coisa sobre Ford a mais, pegar nosso material extra, responder as questões, porque é um assuntozinho que é muito cobrado em prova. Tá certo? Tudo bem. Para a gente fechar, é claro que a administração científica ela tem várias críticas. E essas críticas são muito importantes. Primeiro, é entender que a visão de Taylor era a visão mecanicista. Era a visão que o homem ele era basicamente uma máquina de produção em massa. Ou seja, o homem era uma peça, como criticou Charles Chaplin lá no filme Tempos Modernos. O que é o mecanicismo? O mecanicismo é a ideia mecânica, né? Ou seja, o homem é uma máquina e a empresa é uma máquina e uma máquina tem que funcionar bem. Para funcionar bem, as peças têm que estar bem reguladas, ela tem que ter a peça funcionando corretamente, no caso a peça é o homem, a empresa vai funcionar também muito bem. Super especialização dos operários, o que gera uma alienação. O cara é apenas apertador de parafuso. Aí chega uma máquina lá que vai apertar parafuso, o cara está desempregado. Isso acontece até hoje. Eu fui numa fábrica, acho que ano passado, acho que foi. Nessa fábrica tinha um cara que o único papel dele era fazer uma tampinha de um utensílio, uma tampa com a marca da empresa. Ele pegava a tampa, colocava. Imagina, perguntei, quantas horas ele trabalha fazendo isso? 8 horas com intervalo de almoço. Olha aí, gente. E tem gente que passa em concurso público e reclama porque está analisando o processo. Ou porque o trabalho dele tem 3 ou 4 processos, ou quase 3 ou 4 métodos que se repetem durante o dia. É complicado, viu? Então, essa superespecialização, gente, ela não ocorre só em indústria não, viu? Quem é que nunca chegou em casa e atendeu o telefone de casa falando o nome da empresa? Alô, empresa tal. Opa, desculpa, foi mal, desculpa. Por quê? Porque faz o dia todo. Quem nunca, eu sou demais isso, estou conversando com meus amigos num bar e eu falo, pessoal, olha gente, eu falo como se estivesse dando aula, porque eu faço muito isso. Às vezes a pessoa quer tirar uma dúvida assim, onde é que fica a rua tal? Bom, de acordo com o material, não é assim. Realmente, eu já estão dentro de mim, eu fico super especializado, tá certo? Tudo bem. Visão limitada do homem. A visão microscópica, o homem, ele é visto de forma muito limitada. Ele é apenas uma máquina, ele é apenas uma mão de obra. Mão de obra, a mão que realmente trabalha. Ausência de comprovação científica. Essa aqui é uma grande pegadinha de prova. O nome é administração científica. Aí cai na prova. Uma das críticas à administração científica é a ausência de comprovação científica. Tá errado. Tá errado. Essa aí eu não vou nem pensar, porque, ora, se é administração científica, gente, isso é interessante. Taylor dizia que era científico, a gente disse que o trabalho dele é científico, porque foi um precursor do estudo dos métodos, do estudo dos termos e movimentos, ou seja, aplicação de métodos. Mas ciência não é isso. Para ser científico, ele tinha que ter usado grupos de controle, tinha que ter visto qual era o grupo que tinha mais produtividade,
tinha que ter aplicado métodos, tinha que ter feito abstrações, pensamentos, teorias sobre isso. Não foi isso, ele sistematizou o estudo e buscou métodos mais racionais para o trabalho. Dizer que o estudo dele foi científico é muita coisa, ciência é muito mais do que isso, tá certo? Tanto é que teóricos posteriores, usando a ciência, conseguem comprovar que muitas das aplicações ou abordagens de Taylor estavam equivocadas, certo? A abordagem completa da organização. Por quê? Porque ele só foca no operacional, ele só foca no chão de fábrica. Limitação do campo de aplicação também, né? Ele só vê o chão de fábrica. Toda vez que eu falo chão de fábrica, eu vou assim, chão de fábrica, né? Tudo bem. Ele só vê o chão de fábrica, tudo bem? Abordagem de sistema fechado e previsível. Ah, isso aqui é muito cobrado em prova, viu? Não só dentro da administração científica. O que é sistema fechado? A gente pode ver as organizações como sistema aberto ou sistema fechado. A organização que é vista como sistema fechado é aquela que a ideia é que os fatores externos não interferem nela. É como se tudo o que acontece dentro dela eu pudesse controlar e os fatores externos não atrapalhassem, não intervissem, ou seja, cliente, mercado, aspecto jurídico, social, não vai interferir no meu negócio. Eu tenho total controle como se a empresa fosse uma caixa fechada, uma maquininha fechada. É uma visão bem antiga, né? Uma boa dica para vocês é as teorias iniciais da administração científica, clássica, burocrática, as teorias mais básicas, todas elas têm a visão de sistema fechado. Já as teorias mais atuais, elas têm a visão de sistema aberto. Essa é uma boa dica para vocês. Tá bom? Ok, e o sistema fechado, ele mostra uma organização que é previsível. Ou seja, o sistema fechado, eu controlo, eu sei o que vai acontecer. Há uma relação que eu acredito, que é uma relação de causa e efeito. Eu faço isso, logo causa essa outra coisa. E não é assim, a organização é muito complexa, ela tem que ser vista de vários lados, tem que ver aspectos informais, motivação, sentimento e por aí vai. Gente é bicho complexo. E a organização é um conjunto de gente trabalhando junto. Né? Tudo bem, gente, ó. Fechamos aqui a administração científica. Mas não fechamos a abordagem ainda clássica, tá bom? A abordagem clássica precisa de outros teóricos, mas pelo menos a administração científica a gente já fechou, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula, estude bastante, foque bastante no nosso material, tem material extra, tem as questões, e as questões que a gente vai fazer, questão 7 e 8, tá bom? Você vai fazer questão 7 e 8, faça as questões 7 e 8 aí, você pode ver se a pessoa fica olhando para o lado, é a cola. Tem a minha colinha aqui para lembrar das questões. Questão 7 e 8. Faça aí, questão 7 e 8. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Tudo bem, gente? Um grande abraço, tudo de bom. Até a próxima aula. Se quiser estudar, já pode.